Fica o nosso convite para a igreja, para quem quiser ir no mochilão. A gente tem mochilão 4 vezes por ano. Mas o que vocês viram de uma reclamação comum entre todos que deram depoimento ali? O frio. Meus irmãos, eu sou uma pessoa valente, mas eu não sou valente para o frio. Eu não sou valente para o frio. Eu não sei se vocês lembram, no ano passado teve uma semana que falaram assim, essa vai ser a semana mais fria do ano. Goiás, eu fiquei preocupado com os irmãos, orei pela Igreja de Cristo em Goiás, porque fez um frio, e a gente foi acampar em barraca do lado de um lago. Chegou um determinado momento, nesse dia que a gente estava acampando em barracas lá do lado desse lago, e cada missionário ficava com uma vila de adolescentes, então cada missionário com seus 10, 15 adolescentes ali. Como eu sabia que eu era meio fraco para frio, e era a semana mais fria do ano, eu levei ali meu kit de 10 cobertas, e 10 exagero, mas umas 4, 5 não é tão exagero não. E blusa de frio, e eu sei que eu entrei dentro daquela barraca ali, ó, e eu fiquei parecendo uma cebola. Eu coloquei 1 coberta, 2 cobertas, 3 cobertas, 4 cobertas, blusa de frio, e tô assim, ó, quando ficou perfeito, e eu tô assim, ó, começando a cochilar, mais ou menos 1 da manhã, eu escuto lá de fora da barraca assim, ô tio, eu falei, isso é o vento, né? O vento faz esses barulhos. Eu escuto de novo, ô tio. Aí eu, não, concentra, vai dormir agora. Ô tio, eu vou morrer. E eu pensei, mas eu estou tão quentinho, vai morrer para lá. Aí continuou, né? Tio, eu vou morrer. Aí eu tirei, abri só um cantinho da barraca, assim, vai que ele, oi. Aí ele, tio, eu estou com muito frio. E tadinho, ele estava com muito frio, mas estava tremendo muito, assim, igual a Vera Verde. E eu fiquei com um pouco de dó, e falei assim, ó, faz o seguinte, vai na sua barraca, pega todas as roupas que você trouxe e veste. Aí você deita, tenta dormir. Não conseguiu? Ora. Orou. Não resolveu, aí você vem aqui de novo. Ele, tá bom. Saiu. Fechei minha barraca. 1, 2, 3. Estou em paz, assim, ó. Aí estou começando a cochilar. Escuto. Ô tio, tio, eu ainda estou morrendo. Abri a pontinha da barraca e quando eu olho para o menino, ele realmente tinha vestido todas as roupas. Ele estava assim, ó. Ele estava todo cheio de roupas e ainda morrendo. Aí eu abri a barraca, saí, olhei para ele, pensei, Senhor, e agora? O que a gente vai fazer, né? Porque eu tenho mais de uma coberta, mas não sei se eu consigo compartilhar e tal. Aí eu olhei para ele assim, mas ele estava começando a passar mal de frio. Aí quando eu baixei aqui para conversar com ele, eu escuto atrás de mim, tio, eu também vou morrer. Aí, ai, meu pai, tá virando uma epidemia. Aí eu olhei, cheguei os dois aqui olhando e de repente eu escuto, tio, eu também vou morrer. Tio, eu também vou morrer. Tio, meu pai, o que está acontecendo nesse acampamento? Vai morrer todo mundo. Começou a virar um negócio meio pandêmico ali. Cada vila tinha um missionário e uma equipante menina que era para ajudar a conversar com as mulheres. De repente, essa equipante que estava lá para me ajudar, eu escuto de dentro da barraca dela assim, Arthur, eu também vou morrer. Aí eu, pronto. Até tu. Foi nessa hora que eu pensei, Senhor, eu gosto tanto assim desse ministério? Será que é isso mesmo? E eu parei, eu falei, tudo bem, vamos lá. Aí eu dei uma blusa de frio para uma blusa de frio para outro, uma coberta para uma coberta para outro, uma coberta para outra. Traduzindo, dei tudo que eu tinha ali. Eu entrei dentro da barraca, fechei a barraca. Deus, eu vou morrer. Agora, não está acontecendo. Que frio é esse? Bom, meus irmãos, naquela noite, a gente tinha papel alumínio que a gente colocava embaixo da barraca como isolante térmico. E naquela noite eu me enrolei em papel alumínio e dormi ali, ó, como uma estátua de papel alumínio e pensando, Senhor, o ministério tem cada coisa, a vida cristã tem cada coisa. E comecei a pensar sobre como a gente estava fazendo aquele acampamento rústico, tirando aqueles meninos da zona de conforto, mas como toda a nossa vida cristã é um chamado constante a sair da nossa zona de conforto. Você já parou para pensar nisso? Como a vida cristã é um chamado diário a você sair da sua zona de conforto? Como a salvação em Cristo Jesus, o momento em que você reconhece Jesus como Salvador, você está saindo daquilo que é confortável para você? A Bíblia fala que nós já nascemos pecadores, então, o que pecador faz bem, gente? Peca. O que é natural, o que é normal para nós, o que é confortável para nós, desde o dia do nosso nascimento, é pecar.
A graça de Cristo é olhar para a gente e falar, você, pecador, está confortável aí? Eu escolhi um caminho diferente para você. Eu preciso que você saia da sua zona de conforto. Eu me lembro bem do dia em que o Senhor me tirou da minha zona de conforto. Eu queria compartilhar com vocês. Primeiro porque eu disse que eu ia me apresentar mais por último dentre as apresentações. Mas também porque eu preciso conquistar o direito de ser ouvido. E para alguém pregar da palavra de Deus, ele precisa conhecer o Deus da palavra. Na minha história, Deus tirou da zona de conforto em diversos momentos. A história da minha família começa numa cidadezinha do interior, chamada Uruaçu, não sei aqui quantos conhecem. Em Uruaçu, um dia, uma criança estava andando na rua, eu vou contar a gente bem rápido, e tem uns assuntos meio tensos nesse testemunho. E às vezes você pode olhar e falar assim, nossa, mas que insensível de passar nisso tão rápido. Não, mas é só porque acelerar. E também, gente, não é um testemunho, tá bom? Se você começar a ficar triste, eu já vou te dar um spoiler. No final, Jesus vence, tá bom? Então, não é para ficar triste, tá bom? É para você acompanhar com alegria o que Jesus fez nessa história, como tirou da zona de conforto. Um dia, numa cidadezinha do interior de Uruaçu, uma criança estava caminhando, uma criancinha ali dos seus 5, 6 anos. Uma mulher virou para ela e falou assim, menina, você quer uma boneca para você brincar? Ela falou, quero. E essa mulher entregou aquilo que não era uma boneca, mas era um bebê. E essa criancinha nem percebeu, foi para casa, boneca super interativa, chora, faz cocô. Chegou em casa, a mãe ficou assustada, falou, minha filha, como assim? Nós já temos 8 filhos, como é que a gente vai fazer para criar mais uma? Minha filha, onde é que você achou essa mulher? A gente precisa devolver esse bebê. Bom, não acharam mais a mulher, não teve outro jeito, essa família criou esse bebê. Eu sei que você que fica tentando adivinhar o final do filme, não sou eu o bebê, tá bom? Esse bebê era uma menina, cresceu na casa dessa família, mas cresceu em uma família com vários filhos, pouco dinheiro e um pai abusivo que não dava amor. Um pai alcoólatra, chegava em casa transtornado, batia nos filhos, batia na esposa. Um dia, na adolescência, com seus 12, 13 anos, esse pai chegou em casa e foi bater na mãe. Essa menina ficou na frente e ela foi espancada. Espancada de tal forma que os hospitais de Uruaçu não conseguiam dar um jeito. Ela foi para Goiânia e depois de um tempo lá em Goiânia, ela recebeu alta, ia voltar. Ela ficou com medo, falou, não quero voltar para casa, tenho medo dali. Saiu dali e começou a morar na rua, a pedir dinheiro no semáforo e começou a fazer várias escolhas erradas na vida dela. Dentre uma dessas escolhas, ela, sem ter onde morar, sem ter condições, sendo adolescente, ela engravidou. Nessa gravidez, ela faz mais uma escolha errada e decide que ela não tem condição de ter aquele bebê. Afinal de contas, adolescente, morando na rua, e ela começa a tentar abortar. E ela tenta diversas vezes, várias tentativas de aborto. E uma dessas tentativas de aborto, ela vai numa clínica de aborto que é fechada pela polícia, ela vai parar num juizado de menores. Nesse juizado de menores, ela conhece um pastor. Esse pastor está ali pregando o evangelho, esse pastor vira para ela e fala, querida, existe um caminho, existe uma solução em Cristo Jesus. E eu acho lindo porque esse pastor ele não só falou que existe um caminho, como ele foi esse caminho. Ele foi essa solução. Ele virou para ela e falou, e eu quero que você vá para a minha casa, que a minha esposa vai te ajudar até esse bebê nascer. Ela foi para a casa desse pastor. Passados alguns meses, o bebê nasceu, sobreviveu, cresceu, casou e tem engordado recentemente. Eu nasci na casa desse pastor. E na casa desse pastor, a gente ficou durante alguns meses, mas esse pastor virou para minha mãe e falou, eu não tenho mais como ajudar, a gente já tem um filho, e o que eu podia fazer eu já fiz. Então eu estou te dando 6 meses para vocês pensarem no próximo passo, e aí então seguirem a vida. Passaram 6 meses, minha mãe não sabia um próximo passo, era adolescente ainda. E um dia antes da data prevista para a gente ir embora, esse pastor, gente, eu sou presbiteriano, esse pastor é presbiteriano. E eu sei que nós presbiterianos, quando o Espírito Santo fala muito forte, a gente fala assim, tive uma forte impressão no meu coração. Eu sei que a gente tem dificuldade com essas coisas. E esse pastor, nesse dia, nessa noite, ele dormiu e teve um sonho. Calma, meus irmãos, é só um sonho. Ele foi ler a Bíblia depois. Ele teve um sonho, e nesse sonho ele estava num campo de futebol muito grande, e esse campo de futebol estava cheio de corações. Mas não um coração bonitinho, de corações humanos, e esses corações todos podres, mortos, cheios de animais. E ele tentava sair daquele campo de futebol, caminhava para um lado, caminhava para o outro, tentando sair dali. De repente ele para, olha para baixo, e tem um coração que está pulsando. Naquele momento ele acorda a esposa, com o homem presbiteriano, os dois vão orar. E ele fala, amor,
Eu creio que é Deus me mostrando que dentre tantos corações que estão morrendo por aí, dentre tantas vidas sendo perdidas, tem uma que está aqui, nos nossos pés, que a gente pode ajudar. O que a gente tem feito? Desse dia em diante, meu versículo preferido se tornou o Salmo 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ao amanhecer, esse pastor e sua esposa falaram com a minha mãe e falaram: olha, a gente quer adotar o Arthurzinho. Eles não só falaram sobre a adoção, mas eles fizeram mais. Eles falaram: a gente não quer que quando ele cresça a gente fale, mas a sua mãe a gente deixou voltar a viver na rua. Então eles falaram: a gente quer pagar os seus estudos, até que você complete os estudos, se você fica como babá do Arthur. Então a minha mãe biológica foi a minha babá até os meus 6, 7 anos, que é tipo Moisés, mas sem os poderzinhos que ele tinha. A minha mãe biológica foi minha babá, e eu lembro do dia que eu vi a minha mãe indo embora, e eu chamava mãe, mãe, pai. E essa é uma história linda quando você olha com uma certa distância. Mas agora tenta explicar para uma criança que essa é uma história linda. Tenta explicar para uma criança que com 7 anos está vendo a mãe biológica indo embora que essa é uma história linda. Na minha infância, a única coisa que eu conseguia pensar era: ninguém me ama. Ninguém me ama. Os meus pais biológicos não me amaram porque eles me abandonaram. Eu olhava para os meus pais adotivos e eu pensava: é um pastor. Ele está querendo um troféu para mostrar para a igreja o quanto ele é bonzinho. Eu olhava para o povo de Deus, para a igreja, e eu falava: é aqui que dizem que eu vou encontrar amor. Mas eu sofri abuso dentro da igreja, dos 6 aos 9 anos. Eu olhava para Deus e eu falava: Deus, como é que o Senhor quer que eu creia que o Senhor é um Deus de amor, se eu não consigo ver amor em lugar nenhum? Como é que o Senhor quer que eu creia que o Senhor é um Deus amoroso, se eu não vejo amor nos meus pais, se eu não vejo amor no seu povo, se eu não vejo amor em lugar nenhum? E essa ira foi crescendo dentro de mim. E a minha infância foi uma infância de muita ira. Foi uma infância de ter crise de ira, de quebrar os vidros em casa. Foi uma infância de... Minha mãe, eu reprovei no Jardim 2, que é só ligar a pontinha e colorir. Consegui. Dizia para os meus pais constantemente que eu os odiava. Mas um dia eu fui obrigado pelos meus pais a ir num acampamento. Não queria ir, não gostava de estar junto com o povo de Deus. E nesse acampamento eu ouvi um missionário que pregava na África, ele usava um livro para pregar lá, e ele estava mostrando esse livro, o nome do livro era O Coração do Homem, e ele contou uma história que eu nunca tinha escutado. Ele falou que Deus criou um mundo perfeito e nos coloca ali como filhos. Mas nós, com os nossos pecados, olhamos para esse pai e falamos: a gente não quer ficar perto do Senhor. Com os nossos pecados a gente se distanciou e traiu esse pai. Mas esse pai nos amou tanto, que ele pagou o preço da nossa rebeldia e da nossa traição. Naquele dia, a única coisa que eu conseguia pensar era: esse missionário está falando que existe um pai que é perfeito, que não peca, mas que todos nós pecamos, que os meus pais são pecadores como eu. Eu olho para esses pais, tão falhos como eu, e eu penso: eles me traíram e eu nunca mais vou conseguir perdoá-los. Mas agora o que esse missionário está falando é que o traidor sou eu. Quem traiu um pai poderoso, justo e bom, que não erra, fui eu. E esse pai me amou tanto que ele morreu no meu lugar. Naquele dia eu orei e falei: Jesus, eu estou buscando amor para todo lado. Eu sou o pior e mais rebelde dos filhos, porque eu quero que olhem para mim, se não pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Mas eu encontrei agora no Senhor um amor. Jesus, transforma a minha vida, muda o meu coração. Nesse exato momento, abriu-se um clarão no céu, um feixe de luz, começou a cair dinheiro, uma música alegre a cantar. Não, nada mudou de uma hora para outra. Mas de uma hora para outra, tudo mudou. O meu coração mudou. A minha relação com a minha família mudou. Eu consegui entender a situação e a dificuldade dos meus pais adotivos, biológicos. Eu consegui entender o amor sacrificial dos meus pais adotivos. Eu consegui entender que falar que você não gosta, que você não vai na igreja, porque lá tem hipócrita, porque lá tem pecador, é igual você falar que não vai na academia porque tem gordo. Pois é para lá mesmo tem que ir. Foi na igreja de Cristo Jesus que eu encontrei socorro, que eu consegui pedir ajuda, que eu consegui entender que pecador tem em todo canto. Mas ali eu tinha uma família, ali eu tinha um povo que estava disposto a lutar por mim e junto comigo. Jesus transformou minha vida, a vida da minha família,
Hoje eu conheço os meus pais biológicos. Minha mãe biológica, inclusive, mora em Rio Verde. Tenho um ótimo relacionamento com eles, com os meus pais adotivos. Mas, meus irmãos, não foi fácil e não foi confortável. Porque o que era confortável para mim era continuar na minha vida de odiar a todos. O que era confortável para mim era continuar sentindo raiva dos meus pais biológicos e colocando a culpa de todos os problemas da minha vida neles. Porque pecadores pecam. Porque o que é natural para nós como pecadores é pecar. Mas o Evangelho, a palavra de Deus é esse: sai da sua zona de conforto. É assim hoje e é assim na história. Eu gosto de pensar nos reformadores e em como os reformadores foram tirados da sua zona de conforto. Confortavelmente, vivendo em uma igreja que começou a deturpar a palavra de Deus e seguir caminhos de morte. Eles podiam continuar lá bem, tranquilos, vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo. Mas o Senhor os chamou para começar uma reforma. Não uma reforma de mudar a direção, mas voltar para a direção correta. Voltar para o caminho certo. Não só os reformadores, mas a Bíblia como um todo é um livro cheio de histórias de pessoas sendo tiradas da sua zona de conforto. Você pode falar, mas não, você está exagerando. A Bíblia inteira. Se você olhar, por exemplo, a história de Abraão. Gênesis capítulo 12, Abraão, está vivendo a vida bem aí, Abraão? Está tranquilo? Então, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um povo que eu te mostrarei. Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Mas, Senhor, é só para deixar tudo e seguir? Abraão, vai. Abraão, você vai ter um filho. Não importa se na velhice, você vai ter um filho. Sai da sua zona de conforto. Quando Abraão tem esse filho, o filho da promessa, Abraão, sacrifica o seu filho, Abraão. Pera, Senhor. Abraão, será que você não está amando demais esse filho, mais do que a mim? A história... Eu não sei se está funcionando. De José, o menino dos sonhos, o filho mais mimado, mas o filho que tinha sonhos com o Senhor, odiado pelos irmãos, vendido como escravo, de repente, ele assume um papel de liderança. A mulher de Potifar o acusa. Veja, quando ele começa a ficar bem, fica ruim de novo. Vai para a cadeia. De repente, na cadeia, ele conversa ali com os colegas de prisão, vai parar na casa do faraó, desvendando os sonhos do faraó. Vira um grande homem no Egito. E agora mais um desafio. Que tal se eu mandar seus irmãos para que você os perdoe? Está confortável aí no palácio? Que tal se eu mandar seus irmãos para que você os perdoe? Agora que passou demais. A história de Jó, como o irmão muito bem citou, que é uma história mais de ser tirado da zona de conforto do que a história de Jó. Um homem temente a Deus, vivendo e servindo ao Senhor, e de repente perde tudo o que tem. Tudo o que tem. De repente Jó é chamado, não só a conhecer o Senhor de ouvir falar, mas de vê-lo, de caminhar com Ele. A história de Ruth era muito mais fácil, que ela seguisse com a própria família depois da morte do marido, e a lei permitia isso, mas não. Eu vou sair da minha zona de conforto, e onde tu fores, irei eu, teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Opa, passou demais. A história de Esther, mulheres do Antigo Testamento sendo tiradas da sua zona de conforto, Esther vivendo bem do palácio, e de repente vão matar o seu povo. E o seu tio fala para ela, Esther, se matarem o seu povo, você é quem estava dentro do palácio, é o seu povo, o Senhor está te colocando aí para falar com o rei. E ela, correndo risco de vida, chega diante do rei, saindo da sua zona de conforto, para interceder, para lutar pelo povo. Sem contar todos os profetas do Antigo Testamento, sem contar todos Isaías, Jeremias e a vida que esses homens levaram de ser tirados constantemente da zona de conforto. Mas você pode falar, não, mas isso é Antigo Testamento. Antigo Testamento o negócio era mais brutal. O Novo Testamento é mais tranquilo. Será que é? Vocês já pararam para pensar na história de Maria, mãe de Jesus? Uma jovem vivendo sua vida perto do casamento.
E olha o desafio. Olha o tirar da zona de conforto. Maria, não tenha medo, Maria. Mas Maria, você vai ser a mãe do Salvador. Mas eu nem sou casada. Maria, olha o privilégio que você está tendo de ser mãe do Salvador. E a gente entende o grande privilégio, Maria entendeu o grande privilégio, mas também que grande saída, fuga da zona de conforto. Tranquilo para Maria era continuar a vida normal, casar com José, não ter ninguém falando sobre a vida dela, não ver o próprio filho sendo crucificado. Uma mulher constantemente sendo tirada da sua zona de conforto. Apóstolo Paulo, meus irmãos, se quer falar de alguém que saiu da zona de conforto, pensa no apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo vivendo bem, sendo quase promovido no job dele, no trabalho dele de matar crente. E de repente Deus vira para ele e fala, Paulo, e se você virar cristão? E se eu te tirar nesse nível da sua zona de conforto? Paulo, e se você for perseguido em meu nome? Paulo, e se você sofrer um naufrágio? E se você sofrer perseguições? E se você for preso? Paulo, estou te tirando da sua zona de conforto. A Bíblia como história de pessoas constantemente sendo retiradas da sua zona de conforto. A fé em si mesma é uma saída da zona de conforto. Meu irmão, abre sua Bíblia comigo, lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, nós vamos ver a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Homens e mulheres que foram retirados da sua zona de conforto. Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1. Em Hebreus nós lemos, eu vou ler somente do 1 ao 3 nesse primeiro momento, tá bom? Nós lemos, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Percebam como a fé é essa fuga da sua zona de conforto. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a convicção do que não vemos. O que é confortável para o ser humano, e gente, cada dia mais confortável numa sociedade tão científica como vivemos. É colocar as coisas num laboratório, experimentar, ver, verificar, testar uma, testar duas, testar 3 vezes. E a fé diz, não, você não precisa ver para crer. Você precisa ter convicção daquilo que se espera. Você precisa ter prova das coisas que você não vê. A fé é crer e entender que o universo foi formado por meio da palavra de Deus. E isso é totalmente fora da zona de conforto. Isso é totalmente fora da zona de conforto de pessoas como nós, pecadores, que queremos ver, sentir, equacionar, desenhar como é que Deus é. Mas eu queria que hoje nós focássemos na história de um homem específico, que desde o nascimento foi tirado da sua zona de conforto, que já nasceu sendo prometida a sua morte. Nasceu em um momento em que os bebês homens dos hebreus estavam sendo perseguidos. Vai construindo a história aí para você adivinhar quem é. Ele nasce e os bebês eles estão sendo perseguidos. A mãe coloca ele dentro de um cestinho, coloca ele num rio. De repente, ele é achado por uma princesa. Vai morar no palácio do faraó. E a vida parece que agora vai ficar boa, vai ficar estável, vai ficar tranquila. Mas não. Ele é chamado a defender seu povo. Ele é lembrado de quem ele é. Mata um homem no Egito. Foge para o deserto. Quando a vida no deserto começa a ficar mais tranquila, começa a pensar ali, constituir família ali no deserto, uma ovelhinha foge. Vai atrás dessa ovelhinha. Chega lá na sarça, a sarça ardente ali. Tira sua sandália, porque o lugar onde você pisa é terra santa. O Senhor vira para ele e fala, eu quero que você vá até o Egito e destrua a economia do Egito. Olha que missão tranquila, que missão fácil. Moisés, vai no Egito e fala para o faraó que é para libertar todos os escravos. É, Senhor, que legal essa missão. E Moisés vira para o Senhor e fala, mas Senhor, quando eu chegar diante do faraó, quem eu digo que me mandou? E o Senhor fala, Moisés, diga que o eu sou te enviou. Eu fico imaginando a mente de Moisés nesse momento.
sendo tirado da sua zona de conforto. Pensando, Senhor, eu sei que eu sou, e eu sei quem o Senhor é. Mas o Senhor é quem? Eu sou Moisés. Senhor, mas identidade funciona assim. Eu sou Arthur. Eu sou tananã. Quem o Senhor é? Moisés, eu sou. Isso basta. Chega um determinado momento da história que Moisés vira para o Senhor e fala com um jeitinho assim, Senhor, eu não vou estar indo não, vou deixar para uma próxima, tá? Obrigado. Ele dá várias desculpas, de repente fala, Senhor, eu não vou não. E o termo no hebraico fala que o Senhor se enfureceu de tal maneira com Moisés. Uma ilustração mais próxima que a gente consegue desse termo bíblico para essa fúria do Senhor é quando está numa tourada e o touro faz e bate o pé no chão. E o Senhor vira para Moisés e começa a falar, Moisés, você sabe com quem você está falando? Você sabe que eu criei a voz no homem? Moisés, você sabe? Eu não estou pedindo para você ir. Eu estou te dizendo, Moisés, você vai. Pedindo com jeitinho assim, né, Senhor? A gente vai, né? Moisés sai da sua zona de conforto, vai até o faraó. A gente tem a história das 10 pragas do Egito. Depois ele vai para o deserto e fica anos caminhando com um povo difícil, complicado e reclamão, igual eu e você. Pensa que dificuldade de andar com a gente. Anos no deserto? Misericórdia. Mas chega o momento de Moisés ter a recompensa. Ele chega diante da terra prometida e não entra. E Moisés, que vida tranquila, hein? E o texto de Hebreus fala um pouco disso para nós. Pulando sobre Bíblia para Hebreus, capítulo 11, versículo 23 a 26. Hebreus 11, 23 a 26. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses de seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Verso 27, pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Meus irmãos, pula para o verso 33 a 35. Assim como Moisés, esse texto, essa galeria dos heróis da fé, vai falar de outros tantos e tantos homens que perseveraram, saindo da sua zona de conforto. E esse resumo me faz pensar na minha vida e no meu conforto. Olha o verso 33. Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior, uma ressurreição maior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestindo pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, o meu coração dói diante do Senhor. O meu coração dói diante do Senhor, porque na minha vida, muitas vezes, o banco da igreja é confortável demais. O meu coração dói diante do Senhor, porque eu estou lendo sobre irmãos que foram apedrejados, cerrados ao meio, postos ao fio da espada, andaram vagantes nos desertos e nos vales, e obtiveram um bom testemunho por meio da fé.
Meu irmão, a Bíblia é um livro sobre homens e mulheres sendo tirados da sua zona de conforto para seguir a Jesus. E eu te pergunto nessa noite, está confortável a sua vida? Está confortável ser cristão para você? A Bíblia nos fala que nós vamos ser perseguidos nessa terra. O mundo os odeia, disse Jesus na sua oração. Como está a sua vida cristã, meu irmão? Como está o seguir a Jesus Cristo? Me dói o coração porque existe um momento na vida de todo cristão em que a gente conhece Jesus verdadeiramente. E naquele momento o nosso coração queima diante do Senhor. Naquele momento a gente faz tudo pelo Senhor. A Bíblia fala desse primeiro amor. Davi no Salmo 51 fala: Senhor, perdoa os meus pecados e traz de volta a alegria do primeiro amor. Com um objetivo. E então eu pregarei e pecadores se converterão a Ti. Senhor, traz de volta essa alegria. Esse momento em que eu conhecia Jesus e eu falava: Jesus, o que eu preciso fazer? Se a perseguição vier, Jesus, eu morro pelo Senhor. Jesus, eu morro por Ti. O Senhor quer que eu vá para a janela 1040? O Senhor quer que eu vá pregar as nações? Onde o Senhor quer que eu vá para morrer pelo Senhor? Eu morro pelo Senhor. E o tempo vai passando. E os muitos afazeres vão chegando. E o banco da igreja fica confortável. E aquele cristão que dizia: Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Eu morro pelo Senhor. O Senhor vira e fala: mentira, morre nada. Nem viver por mim você está vivendo. Você morre por mim, mas você não consegue ajudar nos ministérios da igreja. Você morre por mim, mas você está sempre cansado para ajudar quando o pastor pede uma ajuda. Você morre por mim, mas você não consegue lutar contra o seu pecado, é confortável demais. Você morre por mim, mas a pornografia está constantemente na sua vida. Você morre por mim, mas você é mentiroso, você não consegue lutar contra isso. Você não consegue sair do seu conforto do pecado. Você morre por mim, mas a fofoca está entremeada dentro do povo de Deus. Porque é confortável fazer amigos por meio da fofoca. Você morre por mim mesmo? Se você nem viver por mim tem vivido? Como é que nós nos comportamos como cristãos quando a gente olha a história desses homens e mulheres, cerrados ao meio, postos ao fio da espada, homens e mulheres dos quais o mundo não é digno? E nós chegamos no culto, chegamos no domingo e falamos: nossa, estou tão cansado para ir na igreja hoje. Que desafio enorme. E na escola dominical, meu irmão, você não conhece a minha vida. Você não sabe as lutas que eu enfrento. Você não sabe quão pesado está no trabalho. E eu acredito que esteja pesado. No mundo você vai ter aflições. Mas o nosso bom ânimo não é, mas tenha bom ânimo, falta a escola dominical. Tenha bom ânimo. A nossa vitória está em Cristo. Ele venceu o mundo. Eu fico pensando, não só nesses homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, que estão listados na galeria dos heróis da fé, mas em homens e mulheres que hoje estão batalhando a causa de Cristo. Eu tenho uma família de amigos missionários na Turquia, onde eu e minha esposa sonhamos em ser missionários um dia. E ontem, eu conversando com eles, e eles falando, eles foram para o lugar onde aconteceu esse terremoto agora, estão ajudando lá, e eles falam: o nosso coração está quebrado. O cenário é de desespero. Mais de 6.000 prédios caíram. A gente ajudando, colocando as pessoas nas barracas, mas o frio que está na Turquia nesse momento é um frio que mata na madrugada. E eles falam: a gente estende as barracas de noite, as pessoas entram nessas barracas e a gente precisa de manhã ver se está todo mundo vivo dentro das barracas, porque não tem cobertor para todo mundo. E aí eu viro e eu falo: Senhor, está difícil demais entregar minha cobertinha? E eu viro e falo: Senhor, está difícil demais trabalhar na igreja? Nossa, dá muito trabalho. Senhor, está difícil demais pregar para o meu vizinho. Senhor, é difícil demais lutar contra esse pecado. É tão gostoso pecar. Será que eu e você hoje somos esses homens e mulheres dos quais o mundo não é digno? Será que eu e você hoje temos dado esse bom testemunho como filhos e servos de Deus, de homens e mulheres dos quais o mundo não é digno? Eu lembro no livro dos Mártires, o livro dos Mártires fala de missionários
que viveram não há tanto tempo, foram martirizados. Eu lembro de uma família que estava pregando na Coreia do Norte, e eles foram descobertos, e a polícia lá da Coreia do Norte colocou eles dentro de uma vala, dentro de um poço, e eles estavam começando a se preparar para jogar entulhos, para soterrar aquela família viva. E era um pai, a mãe e o filho. Eu acho que essa história mexe mais comigo por causa do meu filho agora, né? E quando eles veem que vão morrer, o filho começa a chorar desesperadamente, e vira para o pai e fala: pai, o senhor não vai fazer nada? Pai, o senhor não está vendo que a gente vai morrer aqui? O senhor vai deixar a gente morrer, pai? E o pai fica meio sem reação, sem saber o que falar. E nessa hora a mãe toma a frente, segura a mão do filho e fala: filho, não fique com medo, não tenha medo. Nessa noite ainda, nós vamos estar sentados, ceando na mesa do rei. E eles começam a cantar, e eles cantam até que as suas vozes são abafadas pelos escombros. Nós temos essa fé. Essa noite estaremos ceando com o rei. Não tenha medo. Simplesmente lute, saia da zona de conforto, viva da maneira que agrada ao Senhor. É assim que nós temos vivido. Mas o texto termina com uma frase interessante, para não dizer preocupante. Assim como Moisés, que não entrou na terra prometida, o texto termina dizendo: no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Aí dá uma assustada, né, gente? Aí você fala, além de sofrer, além de sair da zona de conforto, a gente não vai receber o que foi prometido no final? Aí não, aí... Mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando que esses homens e mulheres do Antigo Testamento, galeria dos heróis da fé, eles almejavam a vinda de Cristo Jesus. Eles almejavam ver o Cristo entre nós. E eles não viram. Eles proclamaram, mas sabe quem viu? Eu e você. Eu e você temos o privilégio de saber que Cristo, Deus, esteve entre nós. E o texto termina dizendo: Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados, para que conosco aquilo que aqueles homens e mulheres de fé começaram fosse aperfeiçoado. Nós temos aperfeiçoado o que Moisés começou? Nós temos aperfeiçoado a pregação desse Cristo que nós sabemos que veio? Ou está confortável demais? Ou a vida em busca do dinheiro está confortável demais? Ou viver com os meus pecados está confortável demais? Você tem completado o que Davi começou? O que Abraão começou? O que Moisés começou? O seu nome estaria listado na galeria dos heróis da fé? Meus irmãos, não pense que nós somos abandonados por um Deus que fala, vai lá e sai da sua zona de conforto. Nós temos um Deus, Jesus encarnado, que nos é o exemplo primeiro do sair da zona de conforto. Um Deus que deixou a sua glória para morrer em nosso lugar. Que deixou a sua glória e o seu reinado para vir nessa terra, passar pelas dificuldades que eu e você passamos. E é por isso que eu não queria que você terminasse a noite de hoje triste, pensando, Arthur, mas que pesado. Eu não sei se eu estou vivendo assim. Eu estou cansado, cara. Eu sei que o desânimo às vezes vem. E é nessa hora que nós seguimos 2 versículos à frente e lemos, pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Os versículos anteriores vêm dizendo, tendo em vista toda essa nuvem de testemunhas que vocês têm visto de homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, talvez você se canse. Mas quando esse desânimo chegar, coloque seus olhos no Deus conosco. Coloque os seus olhos em Cristo Jesus, que abandonou a sua glória, suportou contra si mesmo tal oposição dos pecadores, para que então você não se canse, você não se desanime, mas você viva como um cristão, fora da sua zona de conforto. Amém? Senhor meu Deus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Pai, porque o Senhor
nos tira da nossa zona de conforto. Pai, às vezes dói, às vezes é difícil para nós entender, Pai. Mas obrigado por isso, porque a nossa zona de conforto nos leva ao inferno, Pai. Porque a gente não pode viver uma vida confortável com pecado. Porque a gente não pode viver uma vida confortável sem pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Porque a gente não pode viver uma vida confortável longe de Ti, Pai. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Completa essa obra que esses homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno, começaram, Pai. Em nós, Senhor. Que essa igreja possa viver plenamente esses versículos, Pai. Que o mundo veja em nós o completar da obra que esses homens e mulheres começaram, Pai. Senhor, que o Senhor possa olhar para nós e dizer, homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Nos tira, Pai, da nossa zona de conforto. É com muito temor que nós oramos isso. No nome de Jesus. Amém, Pai.